Olá, meninos e meninas. Oi, meu povo. O Brasil, em uma proporção territorial, ele é considerado um país continental. Por quê? Porque ele consegue abranger uma extensão de terras de tão grande proporção dentro de um território, ou seja, dentro de um continente, ele se destaca tanto nessa proporção, fazendo assim com que ele fique também classificado como o quinto lugar em todos os países do mundo. Lembrando a vocês que dentro do continente americano, quando se fala do continente todo, o Brasil fica em terceiro lugar, perdendo apenas para dois países. Quais são esses dois países? Canadá e Estados Unidos. Mas quando se fala de América Latina e América do Sul, o Brasil está em primeiro lugar em proporção de extensão territorial. Mas aí quem são esses cinco países? Quais são as classificações? Quem é primeiro, quem é o segundo? Então vamos analisar. O nosso primeiro país, nós temos a Rússia. Número 2, nós temos o Canadá. Em terceiro lugar, a China. Quarto lugar, Estados Unidos. Quinto lugar, o Brasil. E atualmente, entrando em sexto lugar, nós temos a Austrália. Então, esses são os países maiores do mundo em extensão territorial. Mais uma vez, primeiro lugar, Rússia. Segundo lugar, Canadá. Terceiro lugar, China. Quarto, Estados Unidos. Quinto, Brasil. Observando o mapa, podemos identificar que o continente americano ele tem três países em grandes proporções. Que países são esses? Canadá, Estados Unidos e Brasil. No continente asiático, nós temos a China, e lembrando que a Rússia, parte do território dela pertence à Europa e parte do território dela pertence à Ásia. E a Austrália, ela tem uma grande proporção que abrange praticamente todo o continente oceânico. Do continente americano, nós temos o Brasil, quando eu falo para vocês, da América Latina até os países da América do Sul, porque são todos os países subdesenvolvidos. Com base nisso, ele fica o quê? Em primeiro lugar. Do continente americano, ele se classifica em terceiro lugar, perdendo apenas para o Canadá e os Estados Unidos. Mas de que forma realmente se iniciou a formação e a colonização do nosso território brasileiro? Bem, tudo deu início a partir do Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, onde Portugal ficou com a parte leste e Espanha com a parte oeste do nosso território. Esse tratado dividia as terras da América do Sul, não só do Brasil, entre os dois países europeus. E os principais acontecimentos históricos que contribuíram para o povoamento do Brasil foram, que é o que vamos estudar a partir de agora. Vamos entender de que forma se deu início, de que forma se procedeu o processo de povoamento do nosso território. No século XVI, a ocupação limitava-se ao litoral. Isso quer dizer que os portugueses, após a divisão no Tratado de Tordesilhas, só começaram a ocupar o litoral do Brasil, onde a principal atividade econômica desse período foi o cultivo da cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Dentro de qual território do Brasil, ou seja, em que ponto poderíamos encontrar? Na região Nordeste. O produto também era muito apreciado na Europa e a produção era destinada à exportação. Então, dentro da divisão entre Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas, onde Portugal pegou seu pedaço de terra e dividiu em capitanias hereditárias, e essas capitanias foram dadas aos donatários que tinham como objetivo impedir invasões estrangeiras, invasões indígenas e colonizar, povoar e cultivar as terras brasileiras, inicialmente no nosso litoral nordestino, especificamente com a cana-de-açúcar. As propriedades rurais eram grandes extensões de terra, cultivadas com força de trabalho escravo. Lembrando a vocês que a primeira mão de obra explorada foi a mão de obra indígena, que foram obrigados a trabalhar
para os portugueses, para os brancos. Em seguida, tivemos a mão de obra escrava. O crescimento da exportação levou os primeiros centros urbanos no litoral às cidades portuárias, que são cidades portuárias, de onde os navios saíam com as mercadorias com destino à Europa para ser comercializado lá. Analisando o mapa, podemos perceber que de rosa nós temos o cultivo da cana-de-açúcar, em alguns pontos em destaque. De azul, a atividade pecuária, especificamente aqui em Salvador, em grande proporção. E de amarelo era a área de exploração do pau-brasil, que se estendia do litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Rio Grande do Sul. Já no século 17 e 18, o Brasil foi marcado pela produção pastoril, que adentrou o oeste do Brasil, ou seja, com destino terra adentro, com destino ao sertão. Também pela descoberta de jazidas de ouro e diamantes. Em quais estados? Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, região sudeste e região centro-oeste atualmente. Então, foi um processo de desenvolvimento com relação ao extrativismo mineral. Esse período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades. Por que aurífero? Lembrando a vocês que essa palavra está relacionada com águas subterrâneas encontradas no nosso lençol freático, por conta da infiltração da água da chuva. Então, quando esse período foi chamado de aurífero, significa que as pedras preciosas, diamantes, jazidas de ouro, precisavam ser encontradas exatamente nessas partes que estavam localizadas na área subterrânea, ou seja, no subsolo da Terra, por isso que precisava de grandes escavações. Já no século XIX, a atividade que contribuiu para o processo de urbanização do nosso país foi a produção de café, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas entre esses estados, o de maior destaque foi São Paulo. Essa atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades. Lembrando a vocês que a produção de café dentro do nosso território, ele tinha dois objetivos de exportação. Quais eram esses objetivos? Comercializar com os Estados Unidos e com os países da Europa. Recapitulando a vocês que já vimos isso em aulas bem anteriores. Estados Unidos, país, Europa, continente. Então, eram os maiores compradores do nosso café. Fazendo uma recapitulação e acrescentando mais algumas informações, a nossa formação populacional se deu através, inicialmente com o século XV, apenas por ameríndios, que eram os habitantes do nosso território, que passaram a ser chamados de índios, porque os portugueses achavam que tinham chegado às Índias. Lembrando a vocês que antes desse território, ou seja, do continente americano, ser colonizado pelos europeus, já havia povos habitando aqui essas terras, que eram os astecas, os maias e os incas. Astecas na América do Norte, maias na América Central e os incas na América do Sul. Então, alguns alunos me perguntam se os nossos habitantes, primeiros povos, não tivessem sido chamados de índios, poderíamos dizer que esses povos eles eram descendentes dos incas? Sim, eles têm características bem parecidas. A Terra possuía clima diferente da Europa. A natureza era intocada porque esses povos indígenas, ou seja, os ameríndios, eles só retiravam da natureza aquilo que era necessário para seu sustento. Tinha uma riqueza imediata na visão deles, que era o pau-brasil, vegetação, Mata Atlântica, que foi extraída de todo o litoral brasileiro e exportado para a Europa. Seus limites iam do Oceano Atlântico até a linha do Tratado de Tordesilhas, lembrando que, após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, Portugal ficou com o lado leste, Espanha ficou com o lado oeste. Então, Portugal, para ter domínio sobre o seu território,
dividiu em capitanias hereditárias, assim foi criado esse sistema de capitanias, onde lotes de terras foram dados para donatários, e esses donatários deveriam cuidar das terras, impedir invasões estrangeiras, ataques indígenas, controlar o território e começar a cultivá-lo. A dominação no território começou a se desenvolver, cidades e vilas começaram a crescer, e no século XVI nós tivemos, com a organização das capitanias hereditárias, Pernambuco, Bahia e São Vicente, mas principalmente Pernambuco e São Vicente, se destacaram com um grande domínio das capitanias. A economia desenvolvida foi a canavieira, ou seja, o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste. Nós tínhamos o plantation, que era um sistema de exploração no período colonial, principalmente nas colônias europeias, ou seja, pelos portugueses dentro do nosso continente americano, e aqui se referindo ao Brasil, onde era cultivado principalmente pelos latifundiários, que eram os grandes fazendeiros, os grandes produtores, nas suas extensas terras, um único produto, o produto de monocultura, ou seja, com relação ao século XVI, com relação às capitanias hereditárias e à região Nordeste, então, essa monocultura no plantation era a cana-de-açúcar. Mas, em seguida, em outros territórios, dentro dessa divisão de capitanias hereditárias, também tivemos o algodão, o fumo e o café, além de frutas tropicais. Então, dentro do século XVI, no território do Brasil, o plantation estava relacionado na região Nordeste com cana-de-açúcar, região Sudeste, região Sul, algodão, café e ainda tinha frutas tropicais. Dentro ainda desse procedimento, desmatamento para o cultivo da cana-de-açúcar, desmatamento para começar o plantio, então a vegetação, a Mata Atlântica começou a ser devastada. Tentativa de escravizar os índios, porque eles não tinham mão de obra para fazer esse processo, então começaram a dominar a mão de obra indígena. Ampliação e ocupação do litoral, podemos ver na imagem o desenvolvimento do nosso território através da ocupação litorânea, que primeiro começou no litoral e depois foi terra adentro, e a preocupação com a ocupação do território do litoral para impedir as invasões estrangeiras e indígenas, mas principalmente as estrangeiras. De quais países? Holandeses, que tinham interesse na região Nordeste com o cultivo da cana-de-açúcar, franceses, na região Sudeste, e os espanhóis. Já o século XVII se destacou com a ocupação das áreas do Nordeste pelos holandeses, ou seja, os holandeses conseguiram ocupar a região Nordeste. Por quê? Inicialmente, eles que ensinaram aos portugueses o cultivo da cana-de-açúcar dentro do nosso território, eles que fizeram parte desse processo de desenvolvimento dos engenhos de cana-de-açúcar, intensificação das bandeiras para o interior da colônia, ou seja, enviar tropas com terra dentro para explorar e encontrar produtos para serem extraídos, para serem exportados, recursos naturais, algo que fosse trazer de grande proporção para os europeus. Ocupação de novas áreas que foram as terras descobertas, valorização da mão de obra, intensificação da destruição da vegetação litorânea, ou seja, a Mata Atlântica totalmente já sendo devastada, decadência do mercado do açúcar, porque o açúcar começou a entrar em decadência porque perceberam que na região Sudeste, especificamente no estado de Minas Gerais, começou a se ter a descoberta das jazidas de ouro e diamante, além de Minas Gerais, o estado de Mato Grosso e Goiás. Crescimento do mercado mineiro e da pecuária, intensificação da ocupação do interior, ou seja, o estado de Minas Gerais, para o processo de exploração das pedras preciosas. Já no século XVIII, o domínio do território começou a ser explorado de forma mais avançada, interiorização intensificada, desenvolvimento da região norte e região centro-oeste, diversificação econômica, produtos sendo diferenciados e explorados em regiões diferentes,
e fazendo com que a economia crescesse. Melhoria na infraestrutura de transportes, principalmente na região sudeste, por conta da exploração do café. Investimento maciço na mineração, exploração do ouro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Surgimento de grandes centros urbanos, as grandes cidades, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Várias alterações de fronteiras e tratados, limites de estados, territórios que estavam sendo conquistados, e países que estavam abrindo mão de terras, vendendo ou perdendo por conta de conflitos, como é o exemplo do estado do Acre, que passou a pertencer ao Brasil. Guerras e disputas por territórios, exatamente por conta desses conflitos. E aparecimento dos primeiros desequilíbrios ambientais, por conta da grande devastação na parte litorânea, com a Mata Atlântica sendo praticamente extinta dentro do nosso país, começou a se modificar o clima, começou a se ter grandes problemas ambientais. Nosso século XIX, consolidação da economia cafeeira, ou seja, o cultivo do café, principalmente em São Paulo, mas além de São Paulo, tinha outros estados que se destacavam, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas São Paulo era o principal. Concentração da produção em função do centro administrativo. Lembrando que o Brasil, dentro da nossa história, já teve 3 territórios diferentes como capital do Brasil. Inicialmente Salvador, primeiro, segundo Rio de Janeiro e terceiro Brasília, que foi a cidade construída para se tornar capital do Brasil. Ampliação da malha ferroviária, ou seja, para poder transportar os produtos e explorar de forma mais fácil, dentro desse período, de uma região para outra, levando com destino, principalmente ao litoral, para serem levados através de navios para a Europa. Decadência da economia mineira, exploração do ouro, começou a entrar em escassez. Abolição da escravidão. Lembrando a vocês que dentro desse processo de povoamento e colonização do Brasil, tivemos 3 leis que fizeram parte desse movimento de abolição. Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário e Lei Áurea. Característica de cada uma. Eusébio de Queiroz proibia a comercialização, a compra de escravos dentro do estado da capitania do Ceará. Quem tinha seus escravos poderia permanecer com ele, mas não tinha mais direito de comprar outros escravos. Lei do Ventre Livre, toda criança nascida filha de escravo ou miscigenado estaria livre. Lei do Sexagenário, idosos com mais de 60 anos teriam sua carta de alforria. E, por último, a Lei Áurea, que libertava todos os escravos. Tivemos o início da decadência do café. O café começou a entrar em crise porque o produto passou a ser comercializado em outros territórios dentro do nosso continente e passaram a comprar esses produtos de forma mais barata. Indústria nacional, começou a se desenvolver o processo de industrialização dentro do Brasil, principalmente a partir do governo de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Crescimento da população urbana e fluxos migratórios. O que são esses fluxos migratórios? O deslocamento das pessoas dentro do seu próprio país. De onde eles saíam? Principalmente da região Nordeste, por conta da seca, por conta da fome, com destino à região Sudeste, ao estado de São Paulo em maior destaque, porque era considerada a maior cidade em desenvolvimento e eles viam como uma boa oportunidade de emprego. Chegamos ao século XX. Reorganização administrativa, divisão e estruturação de todo o território brasileiro em estados e regiões, domínio esse formado até os dias atuais, com quais características? Região Norte com 7 estados, região Nordeste 9 estados, região Centro-Oeste 3 estados, mais 1 Distrito Federal, região Sudeste 4 estados e região Sul 3 estados. Então, essa denominação é a que temos até os dias atuais de regionalização do Brasil. Crescimento
urbano interiorizado, por conta do grande crescimento em massa nas cidades, perceberam que precisavam fazer com que o interior também se desenvolvesse para que essas pessoas não saíssem das suas cidades. Redirecionamento dos fluxos migratórios internos, fazendo, como eu acabei de falar para vocês, reestruturando o interior, facilitando e fazendo com que as famílias permaneçam, gerando emprego, através do processo de industrialização, polos sendo colocados dentro dessas cidades do interior, e assim levando de volta pessoas que haviam saído de suas cidades, seus estados, com destino a São Paulo, ou seja, fazer um processo reverso. Agravamento dos problemas ambientais por conta dos desmatamentos, não só da Mata Atlântica, mas também da floresta amazônica, do Pantanal, além da vegetação da Caatinga, tudo por conta do processo de colonização, exploração, povoamento para o desenvolvimento da sociedade. Comprometimento dos recursos hídricos por conta exatamente da grande poluição e do desmatamento. Crescimento da área marítima, a exploração do Oceano Atlântico como fonte de desenvolvimento para o Brasil. E chegamos ao fim a mais uma aula de geografia. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida podem tirar no Class. Até o nosso próximo encontro e tchau!